Aula 6.1. Conteúdo: coesão textual, conceito e coesão referencial. Habilidade: identificar aspectos que promovem a referenciação do texto. Descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas entre as partes de um texto, identificando repetições e/ou substituições. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este momento Saber Mais, no qual estamos trabalhando com algumas habilidades de leitura para desenvolver a nossa capacidade de compreensão dos textos que nós lemos, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um aspecto textual muito interessante. Primeiro, nós vamos lembrar que texto vai ser aí qualquer experiência comunicativa que cumpra um objetivo, que tenha um tema e que cumpra uma finalidade. Ou seja, essa experiência comunicativa foi elaborada para cumprir um objetivo. Eu escrevi este texto, eu falei este texto para cumprir um objetivo, com um foco, com um fim, não é? Então, dentro dessa perspectiva, o texto pode ser algo falado ou algo escrito. Mas na aula de hoje nós vamos nos dedicar a observar textos na modalidade escrita, ok? E aí, um texto vai ter aí uma característica muito específica, muito especial e que é um critério para que uma experiência comunicativa seja considerada um texto, que é aquilo que nós chamamos de coesão textual. E é sobre a coesão textual que nós iremos falar neste momento Aprender Mais, tá certo? Então, vamos lá conhecer, retomar esse conceito de coesão textual, que certamente vocês já ouviram falar bastante, mas que é sempre bom revisitar. Vamos lá então a este conceito? Coesão textual é um dos critérios que conferem textualidade. Ou seja, nós dizemos que estamos diante de um texto quando, entre outras coisas, entre questões como coerência, como unidade, nós dizemos que temos coesão. E o que é esta coesão? É a articulação entre os mecanismos, entre os elementos, entre as partes do texto, ou seja, entre as orações que formam os períodos, entre os períodos que vão se conectar e formar os parágrafos, e até mesmo entre cada parágrafo do texto. Então, a coesão é a articulação entre essas partes do meu texto, certo? E esses mecanismos permitem estabelecer relações entre os elementos do texto e vão facilitar o entendimento dele, porque nós dizemos que quando um texto possui coesão, quando o texto está coeso, ele consegue ter uma unidade significativa, ele consegue ter continuidade. É um texto que, no seu todo, irá de fato falar e manter a sua temática do início ao fim, tá certo? Essa coesão textual pode ser realizada de várias maneiras diferentes, mas na aula de hoje nós iremos abordar um tipo específico de coesão, que é aquilo que nós chamamos de coesão referencial. E aí a gente vai seguir adiante. Essa coesão referencial, ela vai acontecer quando? Quando nós percebemos que um determinado elemento, que pode ser uma palavra ou pode ser uma expressão dentro do meu texto, faz indicação, faz referência a um outro elemento textual. Então, há uma palavra, há uma expressão, há algo dentro do meu texto que nós percebemos que faz referência a um outro elemento textual. E esta coesão referencial, ela pode estar interna do texto, dentro do próprio texto, ou seja, uma palavra pode retomar uma outra palavra, ou pode ser externa, ou seja, alguma palavra do meu texto pode fazer referência a algo que está fora do texto, a um contexto, a uma situação, certo?
E nós vamos observar, então, esses dois mecanismos. Vamos começar pela coesão externa ao texto, e aí nós vamos à nossa TV interativa para começar a analisar esses mecanismos, tá certo? A gente tem aí, como exemplo de coesão externa ao texto, a seguinte tirinha. Domingo de pescaria. Garçom, pode trazer o peixe? E aí, esta palavra peixe, combinada com esse contexto aqui dessa camisa de time, que tem essas cores em preto e branco, fazem referência a um time de futebol, né? Remetem para nós a essa rivalidade dentro do mundo do futebol. Peixe é a forma como o time do Santos é apelidado, vamos dizer assim. E aí, quando esse rapaz diz, pode trazer o peixe, garçom, ele quer dizer, na verdade, que o garçom pode servir esse time, ou seja, o time vai ser derrotado ou foi derrotado, não é mesmo? Então, percebam que nesse texto nós temos uma coesão, uma referência a algo que está fora do texto, a um contexto, a uma situação que não está dentro do texto propriamente dito, tá certo? Porém, essa coesão também pode ocorrer de maneira interna ao texto, ou seja, algo que está dentro do texto. Uma palavra faz referência a outra, ou então um termo faz referência ao outro. E aí nós vamos observar outro texto que nós vamos ter aí, não é? E aí vamos perceber o seguinte, olhem só o que eles dizem. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Emboi de cobra? E aquilo, Papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Aí percebam que esta palavrinha aqui, aquilo, faz referência a algo que vai estar dentro do texto. Percebam também que o menino aponta para algo. Próximo quadrinho da tirinha, a gente percebe que aquilo é chamado de progresso e que o menino apontava para as árvores que estão aqui derrubadas. Então percebam que neste texto aqui a gente tem uma coesão, uma referência a elementos que estão dentro do próprio texto. No primeiro, a referência era algo externo, algo que estava fora do texto. Neste, as referências estão todas presentes no próprio texto. Então, coesão referencial interna ou externa ao texto. Nós vamos nos focar justamente nesses elementos de coesão interna do texto, ou seja, de uma palavra que faz referência a outra palavra, de uma expressão que faz referência a uma outra expressão. Então, a gente vai agora começar a comentar as maneiras de constituir essa coesão referencial dentro do meu texto, tá certo? E a primeira forma é a que nós chamamos de anáfora. A anáfora é aquela que ocorre quando um elemento já dito no texto, ou seja, quando uma palavra que já foi escrita no texto, ou quando uma expressão que já foi escrita no texto é recuperada por um elemento coesivo. Que elemento coesivo é esse? Pode ser um substantivo que o retoma, pode ser um pronome, tá certo? Tal como o pronome. O termo de referência aparece primeiro e o pronome aparece depois. Então, olhem só como isso pode acontecer. Vamos ao nosso exemplo no texto. Vamos lá à nossa próxima cartela para que nós possamos analisar aí. Mãe, com quantos anos a gente fica velha? Percebam aí, então, que nós temos uma mãe conversando, uma filha conversando com a sua mãe. E aí a mãe responde, depende, Mafalda. Na verdade, não é uma questão de anos, mas de manter o espírito jovem. Tudo bem, mas e o espírito? Com que idade ele começa a precisar de maquiagem?
Então, a gente pode notar nesse texto, nesse último quadrinho em específico, nessa última fala da menina, que nós temos o seguinte, ela diz, mas e o espírito? Com que idade ele precisa de maquiagem? Quem é ele? Percebam que este pronome ele retoma a palavra espírito, que foi dita primeiro. Então, é um exemplo de anáfora. Eu digo uma palavra, eu escrevo uma palavra no meu texto, que logo em seguida é retomada por um pronome, tá certo? No caso aqui, o pronome ele retomou o substantivo espírito que foi dito anteriormente no texto, tá certo, gente? Em seguida, nós agora veremos a catáfora. A catáfora ela é o inverso da anáfora. Enquanto que a anáfora retoma algo que já foi dito no texto, a catáfora vai fazer referência a algo que ainda não foi escrito, a algo que ainda não apareceu. Então, olhem aí. Ocorre quando um elemento, ainda não dito no texto, é citado por um elemento coesivo, tal como o pronome. O pronome aparece primeiro e o termo de referência vai aparecer depois, tá bom? Então, olhem aí. Esta é a minha postura de deprimido. Percebam que logo na primeira fala do menino, logo nesse primeiro quadrinho, o que nós temos é esta. Percebam que nada ainda foi dito nesse texto. Já começamos com o pronome esta. E aí, logo em seguida, ele diz, é a minha postura de deprimido. Então, percebam, primeiro apareceu o pronome, depois veio o elemento de referência, certo? Então, neste caso, é uma catáfora. Na anáfora, primeiro o elemento de referência, depois o pronome. Na catáfora, primeiro o pronome, depois o elemento de referência. Mas percebam que aqui, o que se está precisando, o que se quer fazer, é sempre o quê? A retomada de situações do texto, a retomada, fazer a referência a uma palavra que está dita no texto, ou antes ou depois, para que se tenha o quê? A continuidade temática do texto, para que o texto seja um todo, tá certo? Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, nesse nosso texto, a nossa questão de coesão referencial estava logo no primeiro quadrinho, conforme nós observamos aí no princípio da análise desse texto, no princípio da sua leitura. Nós vamos seguir agora, e aí nós vamos observar um texto que vai nos servir de base para nós falarmos de duas outras maneiras de fazermos a coesão referencial. Nesse texto, nós vamos observar duas ocorrências, reiteração e elipse. É um trecho de uma música, tá bom? E aí, vamos primeiro ler, fazer a leitura da música e depois analisar, tá bom? Seu amor seca hidrelétricas, corrompe os melhores diáconos. Seu amor esquenta os átomos e rompe com a minha métrica. Seu amor justifica a crueldade, troca o caminho do tempo. Seu amor muda o curso do vento e ilumina toda a cidade. E aí agora a gente vai analisar esse texto na TV interativa, para que nós possamos então observar como nós temos reiteração e como nós temos elipse. A gente tem aí, seu amor justifica a crueldade, troca o caminho do tempo. Seu amor muda o curso do vento e ilumina toda a cidade. Percebam que estamos falando dos efeitos deste amor, não é mesmo? E aí percebam que cita-se, primeiro faz a citação, né? Seu amor justifica a crueldade, ok? Esse é o primeiro efeito deste amor. E aí, poderia-se dizer, seu amor troca
o caminho do tempo, não é isso? Porém, não foi dito. Por quê? Para evitar uma repetição tão aproximada do mesmo texto, da mesma expressão, a pessoa que escreveu esta música optou por não repetir, porque sabia que no contexto as pessoas iriam compreender exatamente o que esse efeito de trocar o caminho do tempo também se referia ao amor. Então, ele fez aquilo que nós chamamos de elipse. A elipse é justamente fazer o quê? Omitir um termo que já foi dito no texto e que contextualmente é possível de se compreender e de se perceber a sua omissão sem que o sentido do texto seja comprometido, tá certo? Mas seguindo a leitura da música, nós vamos perceber que o trecho, seu amor, volta a aparecer. Por quê? Porque aqui a gente já tem um espaço maior, né? Não repetimos no segundo verso, mas repetimos no terceiro. Então, isso é para que a ideia de que esses são os efeitos do amor fique aí presente. Então, nós tivemos a repetição do trecho da expressão seu amor em 2 verbos. E isto é uma forma de fazer o quê? A reiteração, que é justamente a repetição, né, proposital de uma palavra ou de uma expressão para que a ideia textual, temática, a continuidade seja preservada. Então, percebam que no mesmo texto a gente consegue observar as 2 situações. E aí, no último verso, nós temos ilumina toda a cidade. Poderia ter se dito que é seu amor ilumina toda a cidade? Sim, mas novamente optou-se pelo mecanismo da elipse. Então, a gente vai avançar agora, depois de analisar, para que nós possamos conhecer o conceito do que seja reiteração e do que seja uma elipse. Vamos passar adiante, então? A reiteração ocorre quando há repetição enfática de um elemento textual ou de um recurso coesivo. No nosso exemplo, então, nós vimos a repetição no primeiro e no terceiro verso da expressão seu amor. E aí, no segundo e no quarto verso, nós tivemos o quê? A elipse, justamente do mesmo termo, que era seu amor, não é? Então, conseguimos observar, dentro do mesmo tempo, a ocorrência dessas 2 ocorrências. Pode passar adiante para que nós possamos observar o conceito de elipse. A elipse vai ocorrer, então, quando um elemento que já apareceu antes no texto é omitido, de modo que se evita a repetição, mas não se compromete o sentido do texto, tá bom? Então, seguindo, nós vamos observar o nosso último mecanismo de coesão referencial, que é a coesão referencial lexical, que ela vai acontecer exatamente para evitar de se ficar repetindo sempre a mesma palavra. Nesse texto que nós temos aí, nós temos o seguinte: João Paulo II disse ontem, dia de seu 77º aniversário, que seu desejo é ser melhor. Então, percebam aqui, nesse texto, que a gente vai fazer também com a análise da TV interativa, que nós vamos observar de que maneira se evitou a repetição do trecho o Papa João Paulo II, não é? Então, de várias maneiras, propiciou-se a substituição desse trecho aqui, o Papa João Paulo II, sem que se comprometesse o sentido, não é? Então, olhem aí, o Papa João Paulo II disse ontem, dia do seu 77º aniversário, que seu desejo é ser melhor. O aniversariante, percebam aqui então a primeira maneira de substituir. Ora, o contexto permite que nós chamemos o Papa de o aniversariante, certo? Então, encontramos a primeira maneira de substituição, o aniversariante, certo?
reuniu-se na igreja romana de Anastácio com um grupo de crianças, uma das quais disse: no dia do meu aniversário, minha mãe sempre me pergunta o que eu quero. E você, o que quer? Aí percebam a continuidade. O pontífice respondeu. Então, olhem aqui, outra maneira de substituir a expressão Papa João Paulo II. Ser melhor. Outro menino perguntou a João Paulo II que presente gostaria de ganhar neste dia especial. A presença das crianças me basta, respondeu o sumo pontífice. Então percebam também que sumo pontífice é a outra maneira de substituir, não é? Aquela expressão inicial, Papa João Paulo II, não é? Então, vamos passar adiante no texto, né? Em seus aniversários, o Papa costuma compartilhar um grande bolo preparado por irmã Germana, sua cozinheira polonesa. Então, olhem aí. O Papa, nessa segunda parte da cartela, nós vamos ter aqui que aquela expressão inicial foi substituída por sumo pontífice e simplesmente por o Papa, não é? Costuma compartilhar um grande bolo preparado por sua irmã, por irmã Germana, sua cozinheira polonesa, com seus maiores amigos, mas não só para as velhinhas, pois este gesto não faz parte das tradições de seu país, a Polônia. Então percebam que neste texto, a expressão inicial, que era o Papa João Paulo II, foi várias vezes substituídas no texto para evitar a sua repetição. Trocamos por palavras, por expressões que fazem parte do mesmo campo de significação, que dentro do contexto poderiam fazer sentido, sem que perdêssemos aí a continuidade temática. Continuávamos falando do Papa João Paulo II, não é? Então, essas palavras que nós usamos para substituir a expressão, elas faziam referência à expressão inicial, não é? Então, tínhamos aí uma coesão referencial lexical, não é? Porque a gente fazia troca de palavras por substantivos que fossem sinônimos, que fossem do mesmo campo semântico, para que o meu texto não fosse repetitivo e cansativo e que pudesse promover essa mudança aí de palavras para evitar a repetição. Então, essa última ocorrência que nós vimos é o que nós chamamos de coesão referencial lexical, que ocorre quando substitui-se um elemento já mencionado na estrutura do texto por uma palavra sinônima ou antônima, dependendo do contexto, ou palavra que pertence ao mesmo campo semântico, não é? Então, nós vimos aí essas maneiras de mantermos a coesão do nosso texto, de fazer com que o nosso texto continue sendo um bloco significativo, não é? E aí, agora, nós vamos exercitar esta questão. Vamos à nossa dinâmica local interativa. Nós temos aí uma questão retirada no Enem de 2009, que parte do seguinte texto. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Aí vem a nossa pergunta. Impuseram-no, a forma pronominal no refere-se ao termo rei grego, ao antecedente gregos, ao antecedente distante choque, à expressão muros fortificados ou aos termos presente e cavalo de madeira. Então, essa expressão pronominal aí no retoma que outras palavras que apareceram antes
neste texto? Bom trabalho e daqui a pouco retornamos para a nossa interação. Nós vamos agora retomar o texto para analisá-lo com o auxílio da TV interativa. Então temos aí, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados, e aqui a gente vai interromper a leitura porque o que nós estamos buscando a referência aqui é em relação a essa forma pronominal do verbo puseram-no, em especial aqui, esta forma pronominal no, que vai ser a contração é uma forma, na verdade, de fazer a junção do verbo mais o pronome o, tá certo? Então percebam, o pronome o está no singular, tá certo? Este pronome o está no singular. Então, ele vai fazer referência a palavras que estejam também no singular. Este pronome o está no masculino. Então, vai buscar referência a palavras que estejam no masculino. E essa análise já nos elimina a possibilidade de ser a letra D. Por quê? Porque muros fortificados está no plural. Olhem aqui o S indicativo de plural. Então, gente, não poderá ser letra D por conta disso. Retomando a leitura a partir deste ponto aqui, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Observem aqui, cavalo de madeira. E aí, os troianos felizes com o presente. O que é o presente? É o cavalo de madeira. Então, percebam que a palavra presente retoma a expressão cavalo de madeira. Essa palavra e essa expressão são singular e são no masculino, não é? E aí a gente tem puseram-no. Puseram quem? O presente, que é também o cavalo de madeira, certo? Então, isso vai nos dar uma resposta, e aí a gente vai passar para as alternativas, tá? Isso vai nos dar, então, a resposta da letra E, tá bom? Que a forma pronominal, puseram-no, vai fazer referência aos termos presente e cavalo de madeira. Então, as turmas, né, conseguiram aí identificar, né, essa nossa resposta. Na nossa aula, então, nós vimos na primeira parte da aula sobre a questão da coesão, não é? E é esta coesão que é a referencial. A coesão é uma das características que vão conferir aquilo que nós chamamos de textualidade. Não é? Para ser um texto, entre outras características, o texto tem que possuir uma coesão, que é justamente a ligação entre as partes do texto. Ou seja, as orações que formam um período têm que estar interligadas por meio de alguns conectivos, e isso é coesão, não é? Esses períodos vão estar interligados de alguma maneira para formar os parágrafos, e os parágrafos para formar um texto. Então, esta ligação é que vai formar para nós a coesão e que vai nos dar também um texto com uma coesão resguardada, vai ter aí aquilo que nós chamamos de continuidade temática, né? Ele vai conseguir se manter falando do tema do seu início até o seu final, certo? E aí nós vimos essa característica de coesão referencial, que é quando a gente tem uma palavra ou uma expressão dentro de um texto que faz referência a outra palavra ou a outra expressão. Essa referência pode estar tanto dentro do texto como fora, como nós vimos naquela tirinha em que a gente foi buscar a referência dela fora do texto,
com a relação da rivalidade entre os times de futebol, enfim, né? E aí, essa coesão referencial interna ao texto, ela vai poder acontecer na forma da anáfora, né? Quando o elemento que foi citado anteriormente é retomado por meio de um pronome ou outro elemento coesivo, a catáfora, que quando vem primeiro o pronome e depois o elemento de referência. Vimos ainda que nós vamos ter aí a elipse, que é quando a gente omite uma palavra ou uma expressão que já apareceu antes no texto, e a reiteração, que é o contrário, né? Quando a gente repete de maneira enfática a palavra ou a expressão com o intuito de reforçar a ideia. E vimos ainda a possibilidade da coesão referencial lexical, que é quando a gente vai substituindo, para evitar repetições cansativas, a gente vai substituindo uma palavra por outras que sejam sinônimas ou até mesmo antônimas, para que o meu texto fique mais variado, demonstre a possibilidade da minha escrita, das palavras que eu conheço, do vocabulário que eu domino. A gente encerra por aqui essa aula de hoje, esse momento de hoje de saber mais, né, professor Leandro? É isso. Por hoje é só. Na próxima semana tem mais. Amanhã, Saber Mais 3, por favor, todos aí presentes bonitinhos. E tchau, tchau.